Pessoal, boa noite. Vamos à chamada. Adiane, Aloísio, Álvaro, Amanda, Anderson, Anne, Bruna, Bruno, Débora, Denise, Jailane, Fabiola, Fernanda, Flávia, Gabriel de Barros, Gislaine, Igor, Isabela, Isabelle, Kelly, Larissa, Laira, Laís, Leonardo, Professor, eu estou presente, esqueci de responder. tá joia? Leonardo, Letícia, Lorena, Mayra, Cristina, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma, Pedro Segueto, Pedro Araújo, Priscila, Rafael Moreira, Raíssa, Renata Santos, Rodrigo, Stephanie, Thales, Thais Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Alguém que eu tenha esquecido de mencionar o nome? Não? Vamos lá, eu estava falando sobre dissídio coletivo e a natureza deles. Verifique este ponto para mim.
Antes, estou vendo aqui, só para dar um feedback na, na avaliação institucional. Isso. Primeiro, agradecer aí os elogios, agradecer a média das notas lá do gráfico e sobre as manifestações dos detratores, alguns comentários que constam lá, algumas críticas são extremamente pertinentes, outras nem tanto, mas de qualquer forma é uma ferramenta institucional, tem sua validade e sua importância. Desde já eu agradeço aquelas críticas. Algumas pontuais, como por exemplo, eu não gosto de lecionar a matéria, eu gosto muito de lecionar a matéria, não vejo nenhum fundamento, é a matéria que eu tenho predileção profissional. A outra é de que eu daria aula com sono. E outra porque e outra de que eu sou disperso. Disperso, eu não compreendi muito bem. E dar aula com sono, pode ser que eu tenha algum dia dado aula com sono, por exemplo. É, isso. Pode ser que eu tenha dado aula com sono. Hoje, por exemplo, eu não dei aula não estou dando aula com sono, mas estou dando aula muito gripado. E eu já nasci com sono, assim. Eu já acordo com sono. Mas tirando a parte da brincadeira, eu realmente não dou aula com sono, não. Tem dia que eu posso estar com sono, mas não desanimado, tá? Mas hoje é porque eu estou gripado mesmo. A outra é que eu não me adaptei muito bem ao ensino remoto. Isso é uma verdade. Não me adaptei muito bem. Eu não consegui realmente me adaptar. Mas é uma necessidade, é o futuro e eu vou melhorando. A outra é, deixa eu ver se eu me recordo. Acho que eu não vou terminar o conteúdo igual os outros semestres. Não sei muito bem essa referência, porque, na verdade, eu tenho reduzido o horário da aula com essa turma justamente porque eu vou terminar o conteúdo antes do previsto, igual a data de hoje, igual a outra terça-feira, e assim para controlar o conteúdo, uma vez que essa é a primeira turma em que as grades foram separadas em processo 1 e processo 2. Mas tirando essas questões pontuais, eu vou melhorar dentro das críticas e tentar de alguma forma, apesar de não estar com sono, não transparecer isso, ser mais empolgado aí, apesar de ser algo da minha pessoa, mas eu vou me esforçar. Hoje nem tanto, porque eu realmente estou muito gripado, vocês podem perceber pela minha voz. Mas eu vou me esforçar ao máximo aí para interagir melhor. Tranquilo? Mas realmente eu não estou... Isso eu vou demonstrar aí uma certa animação, porque eu gosto muito da matéria. Mas vamos lá. Pessoal, eu estava falando com vocês sobre dissídio coletivo. Bom, dissídio coletivo eu tinha especificado com a natureza e nas minhas anotações eu havia mencionado sobre o fato do dissídio coletivo depender do comum acordo. E o que isso trouxe para nós como requisito
para submeter ao Poder Judiciário as matérias relacionadas ao dissídio. E ainda falei sobre dissídio coletivo de natureza econômica, dissídio coletivo de natureza social e dissídio de greve quando há ruptura por completo das negociações. E aí disse, olha, o importante é que vocês analisem a competência em relação à matéria com base no artigo 114 da Constituição Federal e a ampliação que ele teve com a emenda constitucional 45. Por outro lado, nós tínhamos aqui uma referência, e aí é importante se levar em consideração, nós tínhamos uma referência em relação que as partes, né, e aí eu posso dizer de experiência do dia a dia, uma situação interessante, as partes podem escolher mediadores. Inclusive, nós podemos escolher como mediadores, né, quando eu digo nós representantes, né, das entidades, por exemplo, podem escolher como mediadores, e eu já participei, e vale a dica aqui, é muito importante participarem, mediadores como sendo o Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje está submetido às secretarias regionais do trabalho e toda a estrutura administrativa ao Ministério da Economia. O atual governo extinguiu e anexou o Ministério da Economia. Então, a gente tem hoje o Ministério do Trabalho, mas aí volto a dizer, com observação, o Ministério da Economia podendo fazer a mediação e o Ministério Público do Trabalho também realiza mediações. E nós passamos por todas essas esferas. Nós passamos pela negociação junto ao Ministério do Trabalho, nós passamos por negociação, naquele exemplo da aula anterior, Ministério Público do Trabalho, e por fim nós não chegamos a um acordo, e aí nós tivemos uma greve e foi instaurado um dissídio de greve. Eu vou pegar aqui para vocês, deixa eu só abrir aqui, eu separei o dissídio que nós tivemos em Ubá, um dissídio de greve, para eu reproduzir a tela para vocês darem uma olhada. Como que é uma petição inicial de dissídio. Só um instante que eu vou abrir aqui. Eu deixei separado no Drive, justamente para que nós possamos. Eu tinha essa ação com maior referência. Eu vi que vocês comentaram sobre a prova da OAB. O que vocês acharam aí? Quem fez, quem está acompanhando a aula? É alguém aí que fez a prova? Muito difícil, vocês acharam? Sério? Direito do trabalho, processo do trabalho, como que foi? Só vocês duas fizeram? O Anderson também fez? Eu vi que algumas questões foram anuladas, agora um pouco antes de entrar na aula. Eu vi aqui o grupo da turma de vocês, ó.
havia uma teoria de que era reserva de mercado, né, que tinha, quando eu fiz prova da ordem, eles diziam que um semestre, eu não sei se hoje tem mais provas, né? Antes nós tínhamos uma prova por semestre. Na verdade, era uma por ano, depois colocaram, alguma coisa aconteceu, colocaram uma por semestre. Aí dizia, olha, um semestre é fácil, um semestre é difícil. Aí a gente ficava maluco com isso, né? Porque aí, antes de formar, eu fiz a prova igual a vocês, eu fiz no nono período, porque aí o décimo eu consegui antecipar a matéria, era permitido isso na faculdade, e aí nós teríamos só como que fala? A monografia para apresentar. Então ficava um semestre inteiro assim livre para monografia. Mas tinha essa teoria, eu lembro direitinho. Depois quando eu fui, na época eu fui fazer é, LIFG, que era o cursinho que chamava A Carvalho, depois virou LFG. Eu eles derrubaram esse mito aí. O cursinho que eu fiz não foi para a OAB, não. A OAB eu não. Eu fiz igual vocês, eu fiz no nono período, enfim. Mas tinha essa teoria. Não sei se hoje tem. Hoje os cursinhos controlam muita coisa. Mas, pessoal, vamos lá. Eu vou reproduzir aqui a tela. E aí vejam se conseguem ver o arquivo e o tamanho compatível do arquivo. Para que a gente possa ter uma visão relevante do que seria o dissídio. E esse dissídio, ele era de natureza jurídica e passou a natureza. Deixa eu abrir. Conseguem ver perfeitamente aí o tamanho da letra? Senhores, conseguem ver aí o tamanho da letra direitinho? Pequena. Vou tentar fazer aqui só que eu não sei onde que clica. Não sei onde que clica. Justamente porque eu tenho essa dificuldade. Espera aí que eu vou fazer um download aqui. É bom que eu lembro dos velhos tempos de dissídio. Eu poderia até colocar isso no Siga, mas acaba que não. Como tem muita nomenclatura, tem muita coisa aqui. E sim, agora sim. Agora vai ficar um tamanho considerável, porque eu salvei
no formato PDF. Vê se vai melhorar agora. Melhorou? Só me dê um retorno aqui para que eu possa ter a ideia aqui de que vocês estão conseguindo ver perfeitamente. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Alguém aí também dando aula? Prestando atenção? Ah, sim. Então vamos lá. Primeira coisa é o direcionamento dele, o cabeçalho. Ele é direcionado ao desembargador, então a base territorial do sindicato, ela define a competência originária. Então, nós temos aqui que a competência é do TRT, segundo grau. E existe um desembargador presidente de uma seção. Então, existe uma seção responsável por julgar dissídios de natureza coletiva. Então, vejo que o peticionamento, a petição inicial, ela é direcionada a esse desembargador. Inclusive, era possível até identificá-lo pelo nome, mas não era tecnicamente correto, uma vez que ele poderia estar de férias e etc., ou algum substituto dele. Mas está aqui esse indivíduo. Vem a qualificação, eu vou pular essa parte da qualificação. Condições da ação. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Nas condições da ação, cuidado, não é legitimidade nem interesse de agir. Condições da ação, coloco aqui o registro do sindicato. Depois, em seguida, eu coloco que ele representa e qual que é a base territorial dos dados. Aqui, pessoal, eu venho fazendo uma narrativa completa de tudo que vem ocorrendo, tudo que vem ocorrendo na nossa negociação. Aí vem explicando tudo direitinho, tal. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Estimativa de crescimento. Aqui todas as negociações, a causa de pedir, né? Boletim diário, etc, etc. Tutela de urgência, tá? Na tutela de urgência, há também um fundamento, qual vocês estão acostumados. E aí nós chegamos a esse ponto. Que significa dos pedidos. E aí eu chamo a atenção no item 23. Vejam o objeto da ação. Que seja julgado procedente o presente dissídio para fins de confirmação da tutela de urgência requerida, ou caso não tenha sido concedida, para determinar que as indústrias representadas pelo suscitado afastem de imediato do serviço todos os marceneiros que laborem nas indústrias representadas, bem como os trabalhadores com idade acima de 60, que façam controle de diabetes e que sofram algum problema cardíaco, sem prejuízo da remuneração pelo prazo mínimo de 30 dias, enquanto não for comunicado pelas autoridades da área de saúde o término da pandemia. Significa que esse dissídio nós compelimos, né, no sentido de pedir, né, estou ainda na esfera da inicial, aqui a gente não está discutindo o mérito, inclusive essa ação, ela teve outros desdobramentos, mas a pergunta que se faz é por que isso seria de natureza jurídica? O que torna esse dissídio com características de natureza jurídica? Isso é o que é importante para a nossa aula. O que faz dele um dissídio de natureza jurídica? O que torna ele? O que é as características que o faz ter essa perspectiva? Alguém quer falar o que seria natureza jurídica? Vocês devem ter estudado isso com a professora Aline, não?
Senhores, alguém aí? E por que seria isso? Isso, é disso que a gente está falando, Laís, Pedro. O dissídio coletivo, neste caso, isso, Rodrigo, o dissídio coletivo, neste caso, ele é nada mais do que uma ação coletiva de matriz constitucional. O que, que significa isso? É que o que se está discutindo ali é um direito constitucional. E aí entra saúde, segurança e direitos sociais de um modo geral. Então, o que se busca é aquilo que se pleiteia do ordenamento jurídico brasileiro, uma proteção à ordem social. O que, que ali estava sendo protegido? A saúde, tanto daqueles trabalhadores diretamente afetados, como aqueles que se relacionavam no ambiente de trabalho com os demais atingidos. Então, vejam, a natureza jurídica é, na verdade, buscar um efeito ultra partes. Tá? Então, nós estamos dizendo que os direitos de matriz constitucional, os direitos sociais, os direitos de matriz constitucional, eles são direitos a serem regidos, a serem protegidos através de legitimidade, a de causa, né, conferida às entidades de classe na busca do direito coletivo, desde que relacionados à saúde e segurança dos substituídos. Então, veja que a facilidade para identificar qual o tipo de dissídio, ela está mais pelo quê? Pela proteção que se busca. Quando eu busco saúde e segurança, natureza jurídica, econômica, aspecto econômico, de greve ligado à ruptura das negociações de forma definitiva, que é a greve. Então, com essas informações, vejo que eu tenho aqui um dissídio de natureza jurídica, diferente do exemplo que eu dei para os senhores da greve lá atrás, em 2017, em que nós tínhamos o quê? Direito de greve sendo discutido. Esse aqui, devido à pandemia, é um direito relacionado à saúde e proteção social dos trabalhadores e, portanto, natureza jurídica. E aí, eu peço a vocês a análise do artigo 220 do regimento interno do TST, que eu separei para vocês aqui e coloco já no bate-papo aí. Decretados em sentença. Ele recorta, né? Ele tem limitador de caracteres. Eu coloco da seguinte forma para vocês. Vamos lá. Os dissídios coletivos podem ser natureza econômica, natureza jurídica e o de greve. Além disso, olha o que preceitua o regimento interno quanto a isso. Ó, os dissídios coletivos podem ser de natureza econômica, para a instituição de normas e condições de trabalho, de natureza jurídica, para interpretação de cláusulas, instrumentos, negociações, etc., 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 originários, revisão e declaração sobre a paralisação do trabalho de greve, que vem a ser o de greve. Ok? Isso aqui é uma tratativa ou uma espécie de delimitação feita pelo regimento interno do TST. Por óbvio que isso não vai suprimir o artigo 114, tá? Mas é um posicionamento para que vocês tenham uma visão
de como seria dessa forma. Por outro lado, o dissídio de natureza, o dissídio coletivo de natureza jurídica, ele tem um aspecto em sua essência, né? O aspecto dele, ele busca o quê? Em parte, uma ação declaratória. Então, ele busca, de certa forma, que seja uma ação declaratória, porque ele pode ser voltado à interpretação dada a um instrumento coletivo. Se ele é voltado a se dar uma interpretação a um instrumento coletivo, ou ao menos uma cláusula desse instrumento coletivo, eu estou dizendo aos senhores que, na verdade, ele tem aspecto declaratório. Trata-se de uma ação declaratória. Porém, no exemplo que eu reproduzo a vocês aqui, o pedido do item 24, é para determinar. Então, o pedido é uma obrigação de não fazer, ou, no caso aqui, mais detalhado, uma obrigação de fazer, ou seja, que afaste esses trabalhadores do grupo de risco. Ok? Mas é possível que de natureza jurídica seja declaratória? Sim. Um dos aspectos dela é a interpretação de norma coletiva. Tranquilo? Dissídio de natureza econômica. Quero falar um pouco também com vocês. O dissídio de natureza econômica, ele é uma ação constitutiva, tá? Porque você busca no Poder Judiciário que o Poder Judiciário dê uma sentença normativa. Quando eu digo dê uma sentença normativa, que o Poder Judiciário crie cláusulas ou normas, condições de trabalho que irão prevalecer nas relações empregatícias individuais daquela categoria. Significa, então, que o Poder Judiciário vai criar o quê? Uma norma ou condições para regulamentar, para regimentar as relações empregatícias individuais. Então, esse é o de natureza econômica. E ele se divide em originário, revisional e de extensão. Repito, originário, lembra lá do regimento interno. Originário, revisional e de extensão. Por óbvio, o que é o originário? Não há norma coletiva anterior. E aí eu peço a vocês licença para ler o 867, que já está com ele separado. E ele diz o seguinte, o 867. Da decisão do tribunal serão notificadas as partes e seus representantes em registro postal com franquia, fazendo-se outra assim a sua publicação no jornal de publicação oficial, para a ciência dos demais interesses. Parágrafo único. A sentença normativa vigorará a partir da data da sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo dos 616, ou quando não existir acordo ou convenção normativa em vigor na data do ajuizamento. Significa, então, que ela possui natureza inaugural, originária, porque não há norma coletiva anterior. Revisional. Existe uma norma coletiva e o Poder Judiciário vai revisar essa norma coletiva. Tá? Previsão 873 a 875. Vamos lá. Da revisão. Está lá no título da revisão. Não sei se vocês conseguem ver daqui. Para quem está acompanhando pelo celular, deixa eu ver, minha imagem está pequenininha. Está aqui, ó.
da revisão. Ok? Da revisão. Está lá, regramento do 873 ao 875. Isso significa, então, que haverá revisão, tá, da norma coletiva anterior. Isso também pode ser uma sentença normativa em que há um dissídio revisional logo em seguida. Da extensão. Aí da extensão é um pouco mais detalhado. E eu comecei a mostrar a vocês esse dissídio dizendo o seguinte, olha, senhores, a competência, e eu fui lá no cabeçalho, deixa eu voltar aqui, eu fui lá no cabeçalho, dizendo, olha, senhores, a competência é do TRT. O âmbito de atuação, lembra que eu frisei aqui, deixa eu voltar, condições da ação. O âmbito de atuação desse sindicato aqui, por exemplo, está lá. Cumpre esclarecer que o sindicato suscitante possui como base territorial o município de Ubá, data base da categoria 1º de setembro. Com isso, eu fixei alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, a extensão do meu pedido. Ou seja, esse sindicato da categoria profissional ele está restrito ao município de Ubá. Então, esse é o âmbito da decisão. Já outro parâmetro que eu estabeleço aqui nas condições da ação é a data base da categoria profissional, porque aí existem marcos dizendo, olha, há uma convenção. Então, esse não é um dissídio econômico, por exemplo, inaugural, tá? E muito menos de extensão. Porque o que seria, e aí eu entro no aspecto conceitual, o que seria o de extensão? É para ele estender a toda a categoria as normas ou condições que tiverem como destinatário apenas parte da categoria. Como se eu dissesse, olha, eu quero que isso se estenda não só aos 60 anos, mas para toda a categoria. Para acima dos 18 anos que trabalha em indústria, eu quero que se estenda. Então, esse seria um dissídio de extensão, para ampliar aí a incidência. Ok? Até aqui alguma dúvida quanto a essas características? Ok? Então, vamos lá. Vou colocar o exercício sobre esse aspecto conceitual, mas antes eu quero falar sobre o de greve, para que a gente faça o exercício agora que eu vi aqui. Isso, o dissídio de greve. Bom, para que a gente fale sobre o dissídio de greve, é importante a análise de uma lei, a lei da greve. A lei da greve, ela traz requisitos e ela traz para a gente um parâmetro interessantíssimo. Quando eu falo de dissídio de greve, muitas das vezes, o dissídio de greve, ele se ingressa com o dissídio de greve aqueles que foram afetados pela greve, que muitas das vezes são os próprios empregadores representados pelo seu sindicato. Isso significa, então, que quando eu falo de dissídio de greve, eu estou falando de uma ruptura das negociações, de algum movimento organizado que romperam parte do contrato sinalagmático. Isso significa o quê? O que eu tenho dentro dessa relação? Eu tenho, de um lado, o trabalhador, do outro, o empregador. Eles começam a negociar, e aí, por algum momento, e as negociações são por entidades de representação de classe, em algum momento, eles rompem e há uma completa paralisação, ou parcial, né? Pode ser parcial, mas há uma completa paralisação das negociações e uma paralisação da atividade pelos empregados, seja parcialmente, seja
uma paralisação total. E existem vários formatos de greve, desde aqueles que você quebra o maquinário, ou, que eu já pude ver a operação tartaruga, muito utilizada pelos professores. Isso é muito comum. Bom, e para nós aqui dentro do aspecto processual, quando a gente fala de dissídio coletivo de natureza, dissídio de greve de natureza mista, é porque ele está trazendo o quê? Como sua referência primordial, que nós estamos falando de um único objeto dessa ação, a declaração de abusividade ou não do movimento grevista. Isso é o objeto do dissídio de greve, ou seja, ele é voltado para dizer se aquela greve foi ou não abusiva. E quais são as características que tornam uma greve abusiva? O descumprimento do regramento trazido pela Lei 7.783, ok? Quem tem algum parente servidor público, há um tempo atrás, a ausência de reajuste gerou um movimento grevista na cidade. E aí foram diversos mandados de segurança e, num determinado momento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, mesmo que a greve não fosse declarada abusiva, olha a expressão que eu usei, mesmo que a greve não fosse declarada abusiva, ou seja, o movimento paredista foi considerado legítimo sob o aspecto do preenchimento dos requisitos da Lei 7.783 de 89. Bom, porém, ele autorizava, mesmo não sendo considerada abusiva, ele autorizava o desconto da folha de pagamento dos dias parados pelo servidor público. Isso, na época, foi um embate, hoje isso está consolidado, ok? Mas era uma possibilidade e que, naquele caso, a jurisprudência se consolidou pela permissão em se descontar aí os dias paralisados. Só me chama a atenção aqui, e eu quero mencionar com vocês os requisitos, rapidamente. Quer ver? Ó? Durante a greve, ela estabelece os requisitos essenciais. E aí eu quero tratar para vocês aqui, ó. Isso. São assegurados aos grevistas, entre outros, né? Isso. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso a pessoas que queiram trabalhar. E eu já vi casos de que acorrentava o portão da empresa, dizendo assim, olha, você pode não querer participar da greve, mas você também não entra para trabalhar. Se isso ocorrer, há uma ruptura e a greve passa a ser abusiva, ok? Então, respeito aos requisitos e serviços essenciais, ok? Também, se não houver respeito a esses requisitos, e aí o artigo 14 traz para a gente este balizador aí, ver se ele vai por completo, ok? Deixa eu ver, foi até o inciso segundo, mas ele vai ficar bacana aí para vocês lerem, que diz o seguinte, ó. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração do acordo ou de decisão da Justiça do Trabalho. Na vigência do acordo, não constitui abuso do exercício de direito de greve a paralisação que tenha por objetivo exigir o cumprimento da cláusula ou condição, seja motivada a sobreveniência ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de emprego. Isso significa, em outras palavras, que você
tem o completo direito a exercer o direito de greve, desde que você tenha essas vedações, e aqui é um abuso do seu direito de greve, tá? Isso é muito importante aí, não podendo haver quebra de maquinário, etc. Vale a pena a leitura da lei de greve. Lembrando que no aspecto processual, provavelmente vocês já estudaram isso com a Aline, a gente faz uma referência aqui que expressa essa característica de ser uma ação de natureza meramente declaratória. Ok? E aí, feitas essas observações, eu coloco aí para vocês o exercício. Deixa eu só abrir. Alguma dúvida em relação à pergunta, pessoal? Alguma dúvida? 5 minutinhos, corrijo e a gente dá sequência.
Podemos dar continuidade, pessoal? Até agora, eu já recebi Matheus, Lorena, Bruna, Kelly, Igor e Laís. Agora, Mariana Ferreira. Bom, então vamos lá, porque senão vai. Bom, aí pelas respostas que eu vi aqui, foram mais tranquilas e todo mundo tem uma ideia. Pedro Araújo eu recebi, tem uma ideia clara quanto a isso. É misto porque não há obrigatoriamente que ser estanque, o que significa, não é necessariamente que seja dissídio de natureza jurídica, dissídio de natureza econômica, dissídio de greve. Ele pode ser o quê? De greve e jurídica. Por exemplo, nós temos aí uma greve que foi instaurada agora há pouco, eu li pelo celular, na matéria de jornal, um dissídio de greve para privatização da Eletrobras, condições de trabalho, natureza jurídica, não sei o fundamento, tá, pessoal? Estou falando com base na matéria que eu vi, natureza jurídica e de greve. Provavelmente, a Eletrobras vai instaurar um dissídio de greve, por exemplo. Né? É muito comum dos metroviários e etc. Era mais comum ainda dos Correios. Nós tínhamos muita greve dos Correios e provavelmente nós teremos aí um período de greve dos Correios, porque me parece que está na pauta do atual governo a privatização de algumas estatais, dentre elas a empresa de Correios e Telégrafo, né? Então, nós temos a Eletrobras, temos essa, então a gente vai ver muito disso acontecendo. A gente também tem condições de ambiente de trabalho gerando movimentos grevistas aí de grande repercussão. Lembrando que a competência para o julgamento depende da entidade de classe que está e qual a base territorial dela. Se elas são entidades de classe base municipal, se elas forem entidades de classe de base estadual e, portanto, pegando várias regiões, ainda permanece no TRT. Se for federações, confederações, aí vai direto ao TST,
ok? E por isso do cabeçalho desse dissídio que eu coloquei para os senhores, ok? Ainda seguindo na perspectiva do que seria o poder normativo, a gente encontra como, e aí se discute muito isso na perspectiva da justiça do trabalho, até que ponto a justiça trabalhista está revestida desse poder normativo, desse poder de criar normas, porque é disso que a gente está falando, criar normas entre as relações do trabalho, de um lado os empregadores, do lado os substituídos empregados. Esse poder normativo da Justiça do Trabalho, quando se fala de dissídio, ele veio da emenda constitucional número 45, lá de 2004, quando reformulou e trouxe a ampliação da Justiça do Trabalho, lá no artigo 114. E aí nós temos o parágrafo 2º do 114, tá? E aí volto lá no início da aula, quando a gente falava do comum acordo. E aí é importante fazer a leitura, recusando-se qualquer uma das partes a negociar, então elas rompem aí a negociação, é facultado às partes da negociação que foi rompida, em comum acordo, portanto, eles têm que concordar, em ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica. Por que o de natureza econômica? Porque quando a gente fala de natureza econômica, nós estamos falando de reajuste, nós estamos falando de aspectos econômicos para a categoria. Então, quando você tem a possibilidade de entrar com dissídio de natureza econômica, esse dissídio de natureza econômica, ele tem que ter o comum acordo. E aí eu questionei aos senhores se esse comum acordo seria constitucional, apesar de estar expresso na Constituição, seria constitucional na perspectiva que ele geraria um conflito aparente com a inafastabilidade do Poder Judiciário. E eu digo conflito aparente dentro da perspectiva de que, a priori, o sistema ele não há conflitos. Então, percebam que esse comum acordo, além de gerar um embaraço técnico, ele também, na prática, acaba por dificultar. E se você pegasse um gráfico simples sobre o número de negociações até o parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição, era assim, ó, as negociações vinham e estouravam em dissídios. Dissídio. A partir da exigência do comum acordo e da consolidação da jurisprudência, houve uma queda vertiginosa no número de dissídios coletivos de natureza econômica. O legislador e a jurisprudência também vai nesse sentido, sustenta e sustentou de que a exigência do comum acordo era uma forma de privilegiar as negociações coletivas, ou seja, impedir que utilizasse o poder judiciário como aspecto normativo sem nenhuma, de forma descontrolada. Então, na verdade, acaba-se que a exigência do comum acordo, segundo parcela da doutrina, foi um filtro para se submeter ao Poder Judiciário aquilo que não havia mais margem para a negociação, através do comum acordo. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, tudo bem. Então, eu encerro aqui. Desejo a todo mundo boa noite. Vou fazer a segunda chamada e peço mais uma vez desculpa pela minha voz, pela coriza e pela esse fungado toda hora aqui, mas infelizmente a gripe me pegou de jeito e, enfim, vamos que vamos. O Jay, eu vou fazer a segunda chamada, aí você responde, eu coloco presença nas duas aulas, ok? Só um instante. Vou abrir aqui o sistema, porque
Adjane, Aloísio, Álvaro, Amanda, Anderson, Anne, Bruna, Bruno, Débora, Denise, Jaylaine, Fabiola, Fernanda, Flávia, Gabriel de Barros, Gislaine, Igor, Isabela, Isabelle, Kelly, Larissa, Lara, Laís, Leonardo, Letícia Gomes, Lorena Pacheco, Mayra, Cristina, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma, Pedro Segueto, Pedro Araújo, Priscila, Rafael Moreira, Raíssa Schiavon, Renata Santos, Rodrigo, Stephanie, Thalita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Uma boa noite. Tchau para todo mundo. Coloquei presença, Denise. Obrigado, Léo. Tchau.